Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o processo de elaboração de mapas e quais são os principais componentes que devem ser colocados dentro do mapa para a gente poder interpretá-lo da melhor maneira possível. Quando a gente pensa em um formato de apresentação, a gente imagina que para a elaboração de um mapa a gente tem uma norma muito rígida. Só que não é o caso. O que acontece é que a elaboração do mapa ela vai seguir um determinado padrão, mas o critério de subjetividade de quem está elaborando ele é muito forte. Então você pode fazer o seu mapa da maneira como você achar mais adequado. Vai depender do público que você quer alcançar. Então, como não há um padrão a ser seguido, a gente vai estabelecer pelo menos alguns critérios que melhoram a aparência do mapa e deixam ele mais organizado. Um deles é justamente seguir a norma de desenhos técnicos proposta pela ABNT. Então, a norma 16752 é a que a gente vai utilizar. Se a gente quiser pegar a norma do site da ABNT, é só procurar no ABNT Catálogo. A gente vai utilizar a parte de busca, né? Digitamos o número da norma e clicamos em buscar. E aí a gente tem a informação sobre essa norma em específico, né? Ela foi editada em 2020, foi publicada nesse ano. Trata da parte de desenhos técnicos, principalmente em relação à apresentação desses desenhos nas folhas. Custa R$ 124,00 se a gente quiser adquirir. E a gente vai trabalhar principalmente a parte de formato das folhas de desenho, quais elementos gráficos são importantes, a localização, a disposição dos espaços, né? E os componentes complementares, assim como a legenda e dobramento dessa folha. Então, uma vez que a gente tem essa definição, ou pelo menos essa orientação inicial, a gente pode então começar a considerar os aspectos para elaborar um mapa. A norma da ABNT ela parte do tamanho de folha que a gente chama de A0. E aí, a partir do A0, a gente deriva todos os outros formatos, né? O formato A1, que vai ser metade da área do A0, o A2, o A3, o A4, um sendo metade do tamanho da folha anterior. Se a gente pegar essas folhas do jeito que está aqui, já com os mapas elaborados, né, ou parcialmente elaboradas, e a gente organizar todos no mesmo layout ou na mesma posição, a gente vai ver que existe um padrão para as margens. Esse padrão ele é definido justamente pela norma da ABNT. Então, do lado esquerdo, a gente vai considerar 20 milímetros de margem. Do lado direito, a gente vai considerar 10. Na parte superior e na parte inferior, a mesma coisa, 10 milímetros de margem. O nosso mapa, então, ele vai ficar desenhado, né, dentro desse espaço que a gente chama de espaço de desenho. Note que a legenda ela vai ficar na parte inferior direita, mesmo com a folha na horizontal ou na vertical, porque isso é importante para quando a gente for dobrar esse papel, né, dobrar esse mapa, para que a legenda fique visível mesmo com o mapa dobrado. E isso facilita a organização dos mapas, principalmente na hora de armazenar e depois fazer uma consulta dos mapas impressos. Outros elementos, eles são colocados acima da área da legenda ou do lado da área da legenda, conforme está mostrando aqui na figura. Quais são esses outros elementos? Principalmente rosa dos ventos, que todo mapa tem que ter, ou a seta norte, uma escala, que pode ser numérica, gráfica ou nominal. E se a gente quiser acrescentar, podemos colocar uma tabela de atributos para trazer um pouco mais de informação para o nosso usuário. Outros elementos importantes, né, que a gente julgar importante, também podem ser colocados, preferencialmente, nessas áreas que foram achuradas aqui. Uma parte importante que tem que haver nos mapas é justamente a descrição desse mapa, para a gente saber quem elaborou, qual que é o título, a que região que esse mapa está identificando, né? Ele está mapeando qual região, qual município. A gente pode colocar uma área total que está sendo mapeada. E a escala, nesse caso, é a escala numérica.
o responsável, a gente pode fazer uma descrição e, muito importante, o sistema de coordenadas que eu estou utilizando. Porque quando outra pessoa pegar esse mapa, ele vai conseguir se localizar e vai saber, por exemplo, principalmente quando eu estiver utilizando um sistema de coordenadas planas. Para facilitar, eu vou colocar aqui um exemplo, que é, eu tenho um mapa, né, aqui no QGIS, e esse mapa tem uma determinada escala. A escala é de 55 mil, 1 para 55 mil. Então eu já tenho elaborado no documento Word todo um formato certinho para a minha descrição do mapa. Então eu alterei ali a escala e a área total, porque isso aqui eu tinha feito anteriormente. Vou copiar isso que está em forma de tabela. Em uma outra página eu colo como imagem. Então já tenho aqui a minha imagem formatada. Salvo essa imagem, uma pasta de trabalho, por exemplo, aqui eu estou salvando. Dou um nome para esse arquivo, vou substituir um que eu já tinha. E lá no QGIS o que a gente vai fazer é adicionar um item, que é uma imagem. Então a gente vai adicionar esse item e depois vamos indicar apenas o caminho da imagem nos nossos arquivos. Então está aqui a nossa legenda que acabou de ser formatada, né? Foi editada e já está no formato padrão que eu estabeleci para os meus mapas. Se eu quiser, eu posso salvar esse arquivo em PDF para avaliar se a minha legenda ficou adequada ou não, se a descrição da legenda está ok. E aqui a gente tem um mapa em PDF com a legenda já padronizada. Então, a gente pode usar esse artifício para facilitar a nossa elaboração do mapa. Quando a gente trabalha com software de geoprocessamento, a gente trabalha basicamente com 3 elementos gráficos, que é o ponto, que aqui está sendo representado pelas nascentes, a linha, que está sendo representada pela hidrografia, e o polígono, que no nosso caso aqui são talhões de plantio. Só que esses componentes, eles não me geram informação na quantidade que eu preciso. Por exemplo, eu quero saber quais talhões são mais velhos, quais talhões são mais novos. Para saber isso, a gente vai utilizar então as convenções cartográficas, que basicamente são cores, linhas e símbolos. Essas cores, linhas e símbolos, né, essas convenções cartográficas, elas têm que ser uniformes. Ou seja, no meu mapa, uma determinada cor sempre vai indicar uma feição ou um componente que eu quero mostrar. Ele tem que ser compreensível, sem dar margem para suposições. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com a cor azul, eu já espero que eu esteja falando da hidrografia. Tem que ser legível, então não adianta nada eu colocar um símbolo que seja muito pequeno que eu não consiga identificar. Ou o título de uma feição, ou o rótulo de uma feição, por exemplo, tem que ter o tamanho suficiente para ser identificado, tem que ser legível. E tem que ser suficientemente preciso. Então, se eu coloco um ícone, esse ícone ou um símbolo, ele tem que estar no local exato onde aquele componente está no espaço geográfico. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um plantio florestal com os talhões. Como é que eu vou identificar, por exemplo, quais talhões são mais velhos ou mais novos, olhando só para essa figura, né? Não tem jeito. Então o que a gente faz? A gente usa uma barra de escala, onde os talhões mais velhos eles têm cores mais escuras, por exemplo, né? Os talhões foram plantados em 2015, têm a cor mais escura, e os plantios mais recentes têm as cores mais claras. Então eu já consigo ver a distribuição espacial dos meus plantios em função da idade deles. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é um mapa de produtividade ou de classes de incremento médio anual, que foi retirado lá da tese de Alcântara, foi defendido em 2015, e para cada classe de produtividade, para cada classe de IMA, ela definiu uma coloração. Então a gente olha para o mapa de Minas Gerais e identifica facilmente quais são as áreas onde eu tenho uma maior produtividade, quais são as áreas onde eu tenho uma menor produtividade.
Um outro exemplo, ainda utilizando cores, é o mapa de regiões fitoecológicas do Brasil, onde cada região fitoecológica vai ter uma cor diferente. Então, a gente tem ali, por exemplo, a savana com uma cor um pouco mais clara, uma floresta semidecidual com um verde um pouco mais escuro, massas d'água com coloração azul, conforme a gente falou anteriormente. Então, as cores são muito importantes para que a gente consiga olhar para o mapa e já ter uma ideia do que está sendo transmitido por aquele mapa. A gente pode utilizar também linhas, né, como uma convenção cartográfica. Então, se a gente pegar aqui o mapa de logística e de transporte no Brasil, a gente vai ver que cada linha ou cada feição que eu quero mostrar, ela vai ter uma coloração diferente ou uma espessura diferente. Então, por exemplo, se eu quiser tratar da hidrovia, eu tenho a cor azul. Se eu quiser uma rodovia que já está pavimentada, ela vai ser vermelha. Uma rodovia que ainda não está pavimentada, mas que já está implantada, ela está em cinza. Se eu tenho um eixo rodoviário estruturante, eu já tenho uma cor amarela sobre esse eixo. A ferrovia é uma linha preta tracejada, com barras, né? Então, isso tudo me ajuda a interpretar o mapa. Tem que ter um padrão. Toda vez que eu tiver, por exemplo, uma rodovia pavimentada, ela vai ter que ter esse padrão nos meus mapas. A gente ainda pode trabalhar com a parte dos símbolos. Eu vou pegar o mesmo mapa, e agora a gente vai para outro local, para poder visualizar os símbolos que tem nesse mapa. Então, além da parte das rodovias, né, das linhas, a gente tem, por exemplo, os portos, onde os símbolos menores indicam portos de menor capacidade. A gente pode pensar nos aeroportos, onde os símbolos maiores são os aeroportos com maior quantidade de passageiros por ano. E a gente pode pensar também nos armazéns, onde os quadrados de cor verde, quanto maior é a capacidade desses armazéns, pensando na logística, né? Então, para finalizar, as principais etapas para a construção de um mapa são, primeiro, a escolha de um tema. O que é que eu quero retratar nesse mapa? Qual que vai ser o tema do meu mapa? Vai ser um mapa de produtividade? Vai ser um mapa de uso e ocupação do solo? Vai ser um mapa de declividade? Então, a primeira etapa é, de fato, escolher qual que vai ser o tema do meu mapa. Depois eu quero tratar essas informações. Não adianta, por exemplo, eu querer colocar a informação de cada árvore em um mapa onde eu estou visualizando a fazenda inteira. Então eu preciso fazer um tratamento dessa informação. Por exemplo, eu posso pegar a altura média de um talhão e colocar como sendo a altura que está representando aquele local de plantio. Depois que eu faço esse tratamento da informação, eu vou definir a forma como eu vou apresentar esse mapa. É um mapa que vai ser publicado em um artigo científico, é um mapa que vai constar em uma apresentação de trabalho, é um mapa que vai ser impresso e levado para o campo. Então eu tenho todas essas definições para então começar a elaborar o rascunho do meu mapa. Então eu faço um primeiro mapa, e aí eu faço uma análise crítica em cima desse mapa. Eu visualizo se a informação que eu quero passar para o meu usuário realmente está de fácil identificação. Se não tiver, eu volto para a elaboração de um novo rascunho, faço novamente uma análise crítica, e aí sim eu vou disponibilizar o meu mapa para o meu usuário final. Então, basicamente, o que a gente tem de etapas para a construção de um mapa é isso. E a gente vai ver na próxima aula, que vai ser a aula prática, como fazer todas essas etapas, né? Como cumprir todas essas etapas utilizando um software de geoprocessamento.